Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Nós vamos estudar agora o livro de Mateus 19, né, que fala sobre casamento e divórcio, né? Então, assim, eu estou muito feliz de poder participar desse grupo de estudo, né, de poder aprender um pouquinho com vocês, né, com a ministração de cada irmã, e poder também compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei, amém? Que Deus possa estar levando a palavra dele aos corações de vocês e trazendo edificação. Glória a Deus, amém? Depois que Jesus deixou a Galileia, ele foi para outro lado do Rio Jordão, né? Na região da Judéia, onde grandes multidões o seguiam. E com eles, né, no meio da multidão, tinham os fariseus, né? Os fariseus, como sempre, eles queriam, não estavam ali para aprender, eles estavam ali para poder confrontar Jesus, né? Por eles ser homens estudiosos, conhecedores da palavra, da letra, né? do mandamento, né? Então eles se achavam assim acima de tudo e de todos, né? Então eles sempre estavam querendo pegar Jesus em alguma armadilha. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, né? Sabendo as intenções, né? Então, assim, eles vieram com uma pergunta, né, para Jesus. No verso 3, eles falam o seguinte: vieram a eles alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, com outra pergunta, respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher? E disse: por causa disso o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne, né? Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. O casamento é uma benção, né? Deus uniu o casamento, Deus uniu o homem e a mulher, Deus estabeleceu o homem, Deus estabeleceu o casamento, né? O casamento, ele é uma instituição divina que o Senhor usa para ensinar seus filhos sobre um relacionamento, né, com Deus. Então Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem e produzissem, reproduzissem, tivesse filhos, formasse uma família. E a família é um projeto de Deus. Deus, ele não permite o divórcio de forma alguma, ele não aceita, ele odeia o divórcio, né? Mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, assim, e eles vieram, então, e perguntaram, né? Assim, então, por quê? Então eles replicaram, então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar, né? Então Jesus falou assim: por causa do duro coração de vocês, porque o homem é mau, né? Moisés, ele não estava incentivando de forma alguma o divórcio aqui, né? Moisés permitiu o divórcio como um recurso humano para proteger as mulheres hebreias de maus tratos por homens increpulosos, né? Então, assim, por qualquer motivo, o homem queria separar da sua mulher. E a gente sabe que antigamente era mais difícil para a mulher, né? Então, assim, se uma mulher servisse uma comida fria, já era motivo de separação, né? Então, assim, qualquer motivo. Então, assim, Deus estabeleceu o casamento para que viesse a ser bênção. O que a palavra de Deus fala? Ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então nós temos que aprender que nós queremos o melhor para nós mesmos. Então se o casamento é uma benção, se nós vemos os nossos cônjuges como uma benção, como nós mesmos, nós queremos dar o nosso melhor para eles, né? Então se as pessoas entendessem isso, né? Então elas viveriam felizes, né? Porque Deus estabeleceu algo de bom para nós, para que nós pudéssemos aproveitar, né? Deus separou, Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem se unir e vivermos em comunhão, em unidade, tornar-se família, né? Mas por causa da dureza do coração do homem, né? Então Deus
ele não queria, mas ele estabeleceu, né, essa carta de divórcio, mas com uma condição, né, que se realmente fosse pego em adultério, né, porque aí já era demais, né, mas a gente sabe que quando há arrependimento, né, e quando a pessoa perdoa o outro e quer recomeçar, Deus abençoa, né? Porque o divórcio ele deixa muitas feridas, ele deixa muito estrago, principalmente quando tem filhos, né? Então assim é algo muito difícil, muito dolorido, muito ruim, né? Então Deus não quer isso, né? Para ninguém. Então ele estabeleceu o casamento para que possamos viver feliz, uma benção, né? Aqui no versículo 9, ele fala assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, os discípulos, né, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, a eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que em si mesmos fizeram eunucos, por causa do reino do céu. Quem é apto para admitir, admita. Então, o casamento não é para todos, né? O casamento não é para todos. Tem pessoa que não tem condições de levar uma vida de casado, né? Se for para casar, se você casa hoje, fala, não, amanhã se não der certo eu vou separar. Então você já está pensando em separar, né? Eu sei que muitas vezes o relacionamento, o casamento, ele não depende só de um, é dos dois. Os dois têm que entrar em acordo em tudo, os dois têm que entrar em concordância, tem que amar, o casamento ele é muito sério, né? Ele é algo muito sério. Então, antes de você casar, você tem que saber se realmente se vai dar certo, se realmente você quer, né? Realmente, porque é um casamento, o casamento é algo que você vai levar pro resto da sua vida, né? Então, assim, se você pensar que vai dar certo, que é estabelecido por Deus, que você ama aquela pessoa, por isso que você precisa conhecer bem a pessoa antes de você casar, né? Você conhecer bem a pessoa antes de você se relacionar, para você levar um relacionamento bom, sério, né? Então, assim, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas Deus, a palavra de Deus fala que Ele estabeleceu o casamento, né? E o casamento é uma bênção. Então, cabe a nós, né? A buscar a direção de Deus e a fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Mas Deus, Ele permitiu realmente o divórcio por causa da grande dureza do coração do homem. Amém? Glória a Deus. Eu sei que esse assunto é um assunto muito profundo, né? Assim, para a gente entrar em questão, em detalhes, assim, requer muito tempo, né? Mas eu tô só dando uma pincelada, assim, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Mas que você possa ser abençoado através dessa palavra de Deus, amém? Jesus também fala sobre as crianças, né? Que os discípulos queriam impedir as crianças de ir até Jesus. Mas a palavra de Deus fala, não impeçais elas, né? Jesus diz, não impeça as crianças de vir, de tais é o reino dos céus, né? Então ele fala também que nós temos que tornar como criança, inocente, verdadeira, né? Porque o reino de Deus é de tomar de pessoas assim, verdadeiras. Então nós temos muito que aprender com as nossas crianças, né? Nós não podemos deixar as nossas crianças para trás. Porque quando nós, desde pequeno, aprende a palavra de Deus fala, né? Se a gente ensinar as nossas crianças desde pequena,
quando elas crescerem, elas vão ter no coração dela guardado. Então nós precisamos ensinar nossas crianças, né? Nós precisamos levar a palavra de Deus para as nossas crianças, não podemos deixar elas para trás, amém? Glória a Deus. E também fala sobre o jovem rico, né? Que um jovem muito rico, né? Ele chegou até Jesus no verso 16, eis que alguém se aproximou-lhe e perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom existe só um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Então Jesus, ele já retrucou ele desde o início, né? Logo de cara, falando: bom é só Deus, né? Então, assim, aí ele falou assim: então, os mandamentos, guarda os mandamentos, né? Aí ele pergunta quais, né? Aí ele fala: não matarás, honrar teu pai e tua mãe, amará a Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala que ele faz isso desde criança, né? Que ele tem esse conhecimento, ele pratica. Não, então ele está querendo mais, né? Assim, eu quero mais, né? O que é que eu tenho que fazer mais para poder ganhar a vida eterna, né? Aí Jesus fala assim: então, já que você quer ser perfeito, né? Então vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Então ele era um jovem muito rico, ele saiu triste, né? Porque ele era um jovem muito rico. Aí Jesus, na verdade, ele não estava querendo que ele se desfazesse da riqueza, porque Jesus, ele quer ver os seus filhos prósperos. Ele enriqueceu Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Tantos outros, né? A prosperidade é uma bênção de Deus, né? Só que nós não podemos deixar que a, a riqueza seja em primeiro lugar. Nós temos que buscar a Deus acima de tudo, né? Então, assim, ele olhou para assim, para a pessoa que é rica, que tem muita posse, que está com o coração voltado para a riqueza, é impossível, né? É impossível. Mas para Deus tudo é possível, porque quando você olha para Deus, busca a Deus, sabe que é Deus que te dá tudo aquilo, então Deus, quando você busca em primeiro lugar a Deus, para Deus tudo é possível. Mas os discípulos também não entenderam, né? Aí eles falam assim: poxa, se aí Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos também retrucou: poxa, né? Então, assim, então é impossível para todo mundo, né? Porque se os que têm não podem e os que estão buscando há uma dificuldade, então aí Jesus fala: não, né? Para Deus tudo é possível. E ele está falando de buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar o nosso coração tem que estar em Deus em primeiro lugar. Porque Mateus 6,33 fala: busca em primeiro lugar o teu reino, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais você é acrescentado. Quando você busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, colocar tudo nas mãos de Deus, está buscando em primeiro lugar o reino, o propósito de Deus, Deus ele vai acrescentar tudo, né? Então você terá tudo em dobro, né? Você não vai deixar nada, que Deus vai acrescentar tudo em dobro. Muitas vezes, igual falou lá, que deixa pai, mãe para servir o reino, né? E falou assim: não, Jesus fala: nossa, vocês vão ter o galardão, né? Vocês vão ter, né? Todos aqueles que servem, né? Vai ter em dobro. Então, essa é a palavra de Deus, isso é o que eu queria deixar ao coração de vocês, né? Que Deus possa ter falado ao coração de vocês através dessa palavra, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus e que Deus possa alcançar a vida de vocês, amém? Glória a Deus, amém.